Cara, de um tempo pra cá, eu nunca mais tive problema para dar intrapulpar, tá? Vou lentamente fazendo o acesso e tento achar, né, a câmara pulpar. Uma coisa que eu também observei é que a dor está muito aliada com o psicológico do paciente, né? Então, se o paciente estiver muito nervoso no primeiro atendimento, eu evito fazer o procedimento. Eu só peguei 2 pacientes nos últimos 7 anos, tá? Que eu tô pegando o tempo que eu tô aqui em Alagoas. Que eu prescrevi, né, os benzodiazepínicos, daí a gente já passa para outra prescrição medicamentosa, né? Tá anotado aqui, viu? Tá anotado aqui para gente Tá. comentar. Benzodiazepínicos, né, para protocolos de antes do atendimento. E ajuda muito na analgesia, né? Até pela parte psicológica, né? Porque, querendo ou não, quem é ansioso, assim, eu sou ansioso, né? Sou ansioso diagnosticado, né? Então, eu, como sou ansioso, eu sofro por antecipação. Então, a dor aparece antes dela ser infligida. Então, os benzodiazepínicos são uma boa escolha para isso aí. Logicamente, quem tem óxido nitroso, melhor ainda, né? Eu não tenho, né? Mas para quem tem, não precisa nem prescrever aí os benzodiazepínicos. E é muito mais Samuel. seguro. Muito mais seguro. Eu ia até comentar contigo a respeito da sedação mínima, porque nesse livro também do nosso querido Andrade, ele comenta que realmente o ideal seria você fazer a sedação com óxido nitroso. E, só ratificando na literatura o que o Samuel falou, o Andrade ele comenta o seguinte, que o evento de estresse antes do procedimento faz aumentar a dor pulpar do paciente muito, faz aumentar ainda mais, o paciente chega com pulpite. Se você puder fazer uma sedação mínima com midazolam, com alprazolam, que são o benzodiazepínico, no caso do alprazolam você vai usar 0,5 miligrama, do midazolam você pode utilizar 7,5. Vou deixar só um bizu para a galera aí, Samuel. Em criança, é preferível que vocês utilizem o midazolam, tá? Em relação aos adultos, o ideal que a literatura fala é que vocês utilizem o alprazolam. Então, deixei os dois. O alprazolam 0,5 miligrama, o midazolam vocês podem utilizar 7,5 miligrama. É show de bola, dá para você utilizar ali 30 até 1 hora antes, né, Samuel, do procedimento. Eu prescrevo geralmente 1 hora e meia antes, tá? Agora, criança eu não atendo, então eu não sei, realmente. Criança eu prefiro encaminhar para os meus colegas odontopediatras, tá? Eu tenho um colega que faz muito bem da odontia de criança, então... E ela é pediatra. Show de bola. Então... Show de bola. Samuel, então a gente já comentou sobre analgésico, anti-inflamatório, a gente já comentou de sedação mínima agora com benzodiazepínico, a gente já comentou de anestesia local e usa-se o Zolpidem. Cara, Zolpidem não é o ideal. O Zolpidem é um indutor do sono. Ele induz o sono, ele não é um ansiolítico. Rápido, inclusive, né? Muito rápido. Eu já tive a experiência de usar, às vezes quando a gente vai fazer viagem internacional, eu não consigo dormir no avião, né? E aí eu quero dar uma dormidinha. É uma excelente opção para isso daí, viu? Agora, não serve para isso não. Não é para isso daí não, tá? Zolpidem é um indutor do sono, tá? Então, eu não prescrevo, você falou do alprazolam e do midazolam, eu prescrevo o clonazepam, que é o Rivotril, acho que é a droga mais fácil de achar, né? No meu posto de saúde é a primeira que acaba, né? Quando ela chega e acaba. Né? O Pax é a droga do momento, né? É uma pena que tem muita gente usando, né? Então vamos fazer uma terapia, vamos fazer uma como é que é o nome? Meditação, né? Para sair um pouquinho aí das drogas, né? Porque terapias alternativas. Exatamente. Então, como eu estava comentando, Samuel, na minha cabeça aqui, no meu roteiro aqui, faltam 2 coisas. Uma a medicação intracanal, que a galera pediu para que a gente comentasse também alguma coisa. É uma medicação, uma medicação, querendo não. Sim. E você comentou até do otosporin, né, que é um corticoide, né, que é o Decadron. O otosporin ele é a junção de antibióticos com corticoide, tá? Eu não estou lembrando agora qual é. Não lembro agora qual é. Mas sei que são
Porque, na verdade, eu quase não uso mais medicação intracanal, né? Então, otosporina eu sabia de cor, né? Agora eu acho que é dexametasona, não estou lembrado, Corticoide, ou é a beta, não lembro, tá? E os... Dexa. E os antibióticos, não lembro também, vai ter que puxar aí. Eu não faz tempo que eu não dou aula de medicação intracanal. Pessoal, faz muito tempo que eu não dou aula de medicação intracanal pelo seguinte, eu sou um advogado da sessão única, então para quem me conhece, né, eu sou advogado da sessão única. Mas já estão comentando aí, né, eu vou comentar algumas coisas aqui, tá? Olha. Bem, você que está no SUS, não tem lima, né, não tem nada, só tem cureta. Curete, né, ou está no consultório que não tem lima, pode ser também, né? Você faz o acesso, cureta, e pinga o otosporina ali dentro, tá? Coloca uma bolinha de algodão, um chumaço de algodão, tá? Para quem tem esponjas esterilizadas, né, até preferível, né, pegar uma esponja esterilizada, né, colocar ali dentro, naquela cavidade pulpar e colocar a sua restauração provisória, idealmente de resina composta. Eu sei que tem gente que está no SUS que às vezes não tem, então use o que você puder, pelo menos selar aquilo. Pode ser o óxido de zinco, que a maioria dos SUS que eu trabalhei era óxido de zinco. E alguns eu acabava pegando as resinas para aquilo, né? Às vezes tinha uma resina ali sobrando, eu pegava e usava, tá? Em casos de biopulpectomia. Samuel, eu não tenho otosporina, só tenho tricresol. O tricresol vai formalizar aquela polpa, né? Vai necrosar aquela polpa, mas também é uma opção, né? Para medicação intracanal, para o paciente não sentir dor, né, pessoal? A gente tem que usar o que está disponível ali para a gente. Né? A gente sabe, né, eu não sei qual é a realidade do teu município, né? O meu, para o cara conseguir uma endodontia pelo SUS, ele vai penar muito. Poxa, tá? Porque a fila é enorme, né? Nessa época está faltando material da endodontia especificamente, então é um problema grande, né? Então, para quem não tem um otosporina, vai o tricresol. Para quem não tem um tricresol, vai o paramono. Se eu não tenho nada, bota hidróxido de álcool, anestésico lá dentro, sei lá, alguma coisa vai ter que colocar. Né? Anestésico talvez seja a melhor opção. Diz aí. O Siqueira, ele recomenda, em caso de necro, rolou até uma discussão uma vez no meu perfil. Do hipoclorito de sódio como medicação intracanal. Mas aí em necropulpectomia, né? Em necropulpectomia, o Siqueira reporta no livro dele, né? Depois é bom procurar. Eu não tenho decorado agora, até eu tenho em aula isso. Tem que procurar o artigo na qual ele embasa isso daí. O artigo ou alguma coisa que ele embasa isso daí. Tá? O problema é o seguinte, pessoal. Se você não instrumentou o dente, a gente tem outras medicações intracanais, tá? Se você tem autosporina, tricresol e o paramono até. Se você instrumentou o dente, aí a medicação intracanal de escolha é o hidróxido de cálcio, nas suas mais diversas apresentações. Pode ser o pó do hidróxido de cálcio que tem no posto junto com o soro, tá? Pode ser o ultracal, pode ser o calen, pode ser o propileno glicol, o famoso a glicerina, né? O HPG, que é glicerina, hidróxido de cálcio e paramono, né? Então, a gente pode ser qualquer associação, até óleo de oliva é comentado, tá? Né? Pelo professor Hélio Lopes. Né? Então, qualquer tipo de medicação intracanal que tenha hidróxido de cálcio, tá? O formocresol ou o tricresol formalina, viu, Mauro? Tanto faz. Sendo que o formocresol é menos potente, se eu não me engano, 2 vezes menos potente do que o tricresol, tá? Show de bola. Samuel, eu vou caçar uma pergunta aqui que eu vi aqui em cima, tá? Só para responder esse seguidor rapidamente aqui. Porque a gente estava comentando sobre anestésico e teve uma seguidora que perguntou aqui a respeito da anestésico em hipertenso e acho que hipertenso. Galera, eu acabei de lançar um vídeo aí recentemente explicando, né? cada anestésico, tá? Depois da aula. Não precisa sair agora não, sai depois. Dá uma olhada lá, 5 minutinhos. Essa pergunta é excelente. Sabe por quê? O meu professor de cirurgia bucomaxilo, Alexandre Nogueira, né, se tiver alguém do Ceará, talvez o conheça, fez a tese de mestrado dele, se eu não me engano, nesse tema.
né, se o anestésico aumentava ou não a pressão dos pacientes, né? E o que ele comprovou é que não aumentava. O que aumentava era o estresse do qual o paciente estava submetido, né, no procedimento de cirurgia, que o caso dele era cirurgia, que eu transporto aí para o de endodontia, tá? E o que o anestésico, pessoal, e o vasoconstritor, tá? Dificilmente vão causar aí um aumento de pressão no paciente. Logicamente, né? Lembrar das injeções intravenosas. Ninguém vai ficar injetando anestésico dentro da veia, né? Perfeito. Então, tem que ver se não está tendo retorno de sangue, né? Tem que esperar. Outra coisa, né? A gente tem que lembrar que tem que fazer a injeção do anestésico lentamente, né? Acho que os livros colocam aí de 2 a 3 minutos, né? Então, é lento, pessoal. É lenta essa injeção. 1 ml por minuto, já vi a recomendação. Pronto, 2 minutos, né? Vamos botar 1,8, 2 minutos. Então, é lentamente, né? E outro problema também que eu noto é que as pessoas não conversam com seus pacientes, cara. Então, isso é um outro problema também, né? A gente esquece que a gente é humano, que a gente está ali em contato com outra pessoa, né? E ela precisa ser acolhida, né? Então, perfeito, cara. A gente precisa bater um papo com o paciente. Pessoal, eu sei. Eu já atendi em plano de saúde. O que eu acho massa, cara, é porque a gente tem que viver as realidades para entender um pouco, né? Eu já atendi em plano de saúde. Já atendi, não. Ainda atendo em clínica popular. Tá? Atendo, eu faço questão de atender. Eu preciso estar presente onde meus alunos estão presentes, né? Então, eu não esqueço essa realidade. Mas, querendo ou não, pessoal, reserve ali 5 a 10 minutos. Logicamente que tem clínica que é impossível, tá? Eu conheço a realidade de 8 pacientes por turno, que para endodontia é impossível, tá? Mas, assim, 4 pacientes por turno, ou até 3, né? Conversem, reservem 10 minutos para bater um papo, conversar, acalmar o seu paciente, dizer que a endodontia não é aquela endodontia de 20 anos atrás, né? Que ela foi modificada, que ela está bem diferente. Tal que dor pós-operatório, cara, é cada vez menos, né? E eu vou dizer o seguinte, dor pós-operatória, a maioria é falta de irrigação, tá? Falta de irrigação, tá? E querendo instrumentar o canal logo de uma vez só, né? Porque com o advento desses instrumentos mecanizados, todo mundo quer instrumentar o canal em 3 minutos, né? Então, não é bem assim que as coisas funcionam. Já anotei aqui, viu, Samuel? Falta de irrigação e querer instrumentar tudo de vez. Exatamente, exatamente. Principalmente com o advento dos instrumentos reciprocantes, né? O pessoal esquece de irrigar, tá? Perfeito. Para realizar... Olha, tem uma pergunta aqui excelente. Para realizar ainda no 46, quantos tubetes eu uso? 1. Não mais que isso. Cara, essa é uma coisa meio complicada, viu? Porque a controvérsia... Agora, lógico. Quando eu era assim, recém-formado, eu usava 3. Pois tá? Né? Pessoal, é uma questão de prática, é uma questão de você saber onde é a punção da agulha, né? Geralmente, pode ver que sempre é molar inferior, né? Por quê? Sim. Porque tem a dificuldade de fazer a regional ali, pegar o molar inferior, né? Então, existe essa dificuldade, principalmente no pessoal que está adentrando na profissão, faz parte, né? Tinha um colega que usava só meio tubete, pô. O cara pegava tudo, língua, lado, né? Então, é uma questão de experiência clínica mesmo, né? Samuel, olha, eu vou responder essa daí de baixo aí. Vai lá. Pode ser? Pode. Tem algum anestésico específico para diabético cardíaco? Galera, veja bem, hoje em dia, existe... O Samuel acabou de comentar do professor dele que hoje não existe mais essa contraindicação em relação à epinefrina, que é o vasoconstrictor, a adrenalina. O Malamed fala o seguinte: se o paciente passar por um momento de estresse na sua cadeira, ele vai liberar 46 vezes mais adrenalina do que num tubete de anestésico com lidocaína. Então, galera, é assim, a lidocaína 2% com epinefrina, tanto na concentração de 1 para 100 mil quanto de 1 para 200 mil, está recomendado sem problema nenhum, tá, galera? A controvérsia, que isso aí cai em concurso público também, eu já vou chamar a atenção para vocês.
O concurso público gosta de colocar como primeira escolha para paciente diabético a prilocaína 3% com a feliprecina. Porém, porque eles falam que a lidocaína com a epinefrina para paciente diabético ela é contraindicada, porque a epinefrina ela vai quebrar o glicogênio, vai liberar a glicose e vai fazer com que o paciente tenha uma hiperglicemia. Isso é o que a banca considera. Então, se você pegar na sua prova lá, dizendo que a epinefrina é contraindicada para paciente diabético, marque como correto. Agora, existem vários autores, várias pesquisas falando que a epinefrina não é contraindicada para pacientes diabéticos nem para hipertensos. Porque no caso do diabetes, tem uma pesquisa, Samuel, que fala o seguinte, que teria que ter uma injeção de 40 tubetes, ele fez uma pesquisa com rato, 40 tubetes de lidocaína com epinefrina para causar essa hiperglicemia. Então, na hora lá, pessoal, pode usar a lidocaína com epinefrina que não tem problema nenhum. Agora, no concurso, não, né? No concurso não, tem no que... concurso não. Tem que... Concurso é concurso, pessoal. Concurso é concurso. Concurso não tem jeito. Samuel, vamos para, assim, último tema agora, galera. Depois eu vou abrir aqui para umas perguntas, se quiserem. Vamos falar sobre antibióticos, né? Deixamos para o final aí, a parte, acho que a galera mais estava esperando, talvez, né? Antibiótico é uma coisa que, cara, gera uma dúvida assim tremenda. Eu vejo muitos colegas fazendo de uma maneira errada, principalmente os mais antigos, tá, Samuel? Eu vejo assim, meus colegas de trabalho, onde eu trabalho ali, né, no PSF, os mais antigos, por incrível que pareça, é o que eu vejo que cometem mais erros. A minha pesquisa, inclusive agora na residência, é para avaliar o comportamento dos dentistas em relação à prescrição de antibióticos, tá, galera? E ainda não terminei a pesquisa, mas assim, o que eu percebo é que geralmente são os profissionais mais antigos por conta dos vícios, né? E ainda acredita que o antibiótico produz ação analgésica. Não vamos confundir as coisas. Mas eu vou lançar para o mestre aqui, Samuel, quando prescrever antibiótico na endodontia, Samuel? A primeira coisa, pessoal, que a gente tem que pensar é o seguinte. O biofilme bacteriano se encontra aonde? Né? Dentro do sistema de canais radiculares. Se houve necrose pulpar, o que é que leva esse antibiótico até as bactérias? É o sangue. Na necrose, existe sangue dentro do sistema de canais radiculares? Não. Então, o seu antibiótico vai ser a sua lima e a sua solução irrigante. Tá? E, para quem advoga pela medicação intracanal, a sua medicação intracanal. Tá? Agora, quando é que a gente deve prescrever antibióticos em endodontia? Quando o paciente, pessoal, está com envolvimento sistêmico, se ele está prostrado, né, se ele tem febre, se ele tem linfadenopatia. Então, nesses casos, a gente tem que lançar a mão dos antibióticos. Tá? O outro caso também é na profilaxia, né, bacteriana. Né? Paciente que já teve febre reumática, paciente que já teve endocardite bacteriana, paciente que tem prolapso de válvula mitral com regurgitação. Samuel, a Associação Americana de Endodontia, a Associação Britânica, Associação Europeia de Endodontia, né, fala que prescrever antibiótico em prolapso de válvula mitral não é mais indicado. Agora, se vier indicado do cardiologista dele, eu vou ser bem sincero, eu prescrevo, tá? Também. Eu não vou brigar com o médico, tá, pessoal? O cara é cardiologista, então ele conhece mais de profilaxia antibacteriana, profilática do que eu, né? Em tese. Então, eu não vou discutir com ele. Se o paciente tem alguma prótese valvar, né? Também, né? Agora, pacientes imunossuprimidos, pacientes com abscessos muito grandes. Pessoal, a gente também tem que ver o nosso limite. Né? Por exemplo, eu às vezes peço a orientação do médico. Qual é o problema? Viu? A gente tem esse problema também. A gente tem um problema de pedir opinião para os outros. Né? Eu sou endodontista, eu não sou periodontista. Tem um caso, estou com dúvida, eu ligo para o amigo meu pério, Ricardo, Mariana, que são meus amigos aqui de Alagoas. Cara, isso aqui, o que é que eu faço? Né? Como é que eu vou intervir aqui? Por exemplo, eu sou endodontista, mas não gosto de fazer acesso cirúrgico, né, para fazer parendodôntica. Eu converso, quando é anterior, eu chamo um periodontista. Quando é posterior, eu chamo um buco.
né? O pessoal não tem problema nenhum nisso, né? Paciente transplantado de fígado há anos, né? Não sei se está usando imunossupressor ainda, mas é um cara, em teoria, quase normal, pessoal. Então, a minha terapêutica, né? Agora, se o paciente está muito imunossuprimido, aí vai falar com o médico dele, né? Por exemplo, um aidético está muito imunossuprimido, um transplantado, recém-transplantado, né? Eu peço orientação ao médico dele. Por quê, viu? E aí é até bom pela parte legal. Quando você recebe a carta de um médico, a carta de alguém, você está embasado na opinião de outro profissional. Você se exime um pouco da responsabilidade sobre uma prescrição medicamentosa na qual, em teoria, você não teria tanto conhecimento. Então, você passa a bola para alguém que, em teoria, conhece mais do que você, né? Então, isso é importante também, né? Samuel, esse tema gerou assim, a galera ficou em êxtase aqui, mandou um monte de mensagem, né, falando antibiótico, a galera se moveu aí. Eu vou voltar um pouquinho aqui para, se eu puder comentar alguma coisa, eu comento. Eu vou pegar aqui algumas perguntas. A Lara, em caso de paciente com fístula, é uma indicação? Essa pergunta é boa porque muita gente ainda comete esses erros. Em caso de paciente com fístula, é uma indicação para o uso de antibiótico, Samuel? Vamos pensar, por quê? Né? Por quê? O organismo criou sua própria zona de liberar aquele exudato, né? De liberar aquela secreção purulenta. Pessoal, a fístula nada mais é do que isso, né? Então, a medicação que você vai usar é sua lima e seu hipoclorito, ou sua clorexidina e seu soro, tá? E uma boa obturação e uma boa instrumentação. Eu faço fístula, dentes com fístulas em sessão única, tá? E obturo, e após 7 dias, 14 dias, a fístula sumiu, tá? Então, vamos fazer uma boa instrumentação. Ah, Samuel, eu não acredito na sessão única. Não tem problema, né? A sessão única e sessão múltipla estão aí na literatura comprovadamente, mostrando que tem o mesmo índice de sucesso. O que é que você faz? Se você não acredita, instrumente bem o seu caso e lance mão, tá, da sua medicação intracanal com hidróxido de cálcio, tá? Seja ele associado, alguns associam com iodoforme, outros associam com paramono, outros associam com só hidróxido de cálcio, outros usam glicerina, outros usam propileno, tá? Uns ultracalem, outros usam ultracal. O interessante é você fazer, né, um tratamento embasado na ciência, seja ele em múltiplas sessões, seja ele em sessão única. Perfeito, Samuel. Samuel, eu não sei se eu preciso complementar alguma coisa, mas me veio alguma coisa na minha cabeça assim. Ó. Pessoal, sempre quando vocês tiverem um caso lá, chegou o paciente com um abscesso submucoso, né? Vocês têm que fazer a descontaminação local primeiro. Faça a drenagem ali. Se for submucoso, faça a incisão, drene aquele abscesso, tá? Antes de você tomar a decisão de fazer a antibiótico-terapia, faça a descontaminação local. Harvey, mas não tem um abscesso submucoso. O abscesso está lá no periósteo, abaixo do periósteo. O que é que eu faço? Se possível, a primeira coisa que você vai fazer é a drenagem via canal, né? Como o Samuel está falando, sua lima ali, faz acesso, faz a drenagem. Depois, Samuel, eu tenho uma recomendação do Andrade que eu acho interessante. Ele fala o seguinte: fez a descontaminação local, né? Com, sei lá, removeu fez a drenagem submucosa, fez a drenagem via canal, mas o seu paciente, ele é imunocomprometido, ele tem alguma dificuldade no seu metabolismo, como no caso da diabetes, alguma coisa assim, que vai ser difícil para ele combater aquela infecção, dê uma ajuda para ele em relação com o antibiótico. Mas saiba que o antibiótico por si só não vai fazer esse trabalho. Tinha um professor na universidade que ele falava o seguinte: o corpo não faz reabsorção de pus. A gente tem que treinar. Até por isso, o corpo produz uma fístula. A fístula nada mais é do que o caminho do pus. Ele está tentando eliminar. Então, você vai ajudar ele a eliminar aquilo ali com a drenagem, o que for. Tá, galera? É isso aí, Samuel? Exatamente. Ela perguntou aqui de pacientes que vão sofrer
tratamento de radioterapia, o ideal, pessoal, geralmente, né, que eu atendi, o oncologista, né, o radioterapeuta, né, ele geralmente pede um exame, né, que se for um centro de referência, ele pede um exame da cavidade oral, né, pede uma panorâmica, né, o dentista vai lá, avalia, pede panorâmica, vê se tem algum foco de infecção para fazer o tratamento antes da radioterapia, tá? Para Sim. fazer antes Agora, da Samuel, radioterapia. a galera tem muita dúvida em relação a isso, as pacientes que fazem tratamento oncológico, normalmente por conta do medo dos biosfosfonatos. Acho que a galera tem muita dúvida em relação a isso. Ah, É bom tomar cuidado? É rapaz, bom tomar cuidado? aí é uma complicação. Por exemplo, a gente faz remodelação foraminal, né? Então, em pacientes que usam biosfosfonatos, a gente fica 1 milímetro aquém do comprimento de trabalho, né? Para evitar o máximo possível qualquer tipo de extrusão. Logicamente que toda e qualquer técnica de instrumentação, seja ela manual, mecanizada, lógico que a manual extrui mais debris que a mecanizada, né? E se é entre rotatório e reciprocante, existem trabalhos e trabalhos, um mostra que é um, outro mostra que é outro, né? Não foi consenso na literatura em quem instrui mais, mas a gente tenta ficar aí 1 milímetro aquém do comprimento de trabalho para evitar o máximo possível extrusão, tá? Então é Perfeito. complicado mesmo. Agora, só E para quem usa complementar, Samuel, biosfosfonato? Diz aí. esse caso do biofosfonato, a galera tem muito medo da osteoradionecrose, né? E agora, a literatura mostra o seguinte, galera, que o paciente que faz uso do biofosfonato, ele sem fazer um procedimento odontológico ou não, ele corre o risco de ter osteoradionecrose. Então, se o seu paciente tem uma infecção, você tem que tratar, tá? O Samuel falou em relação à endodontia, você viu o cuidado que ele falou, né? Ficar 1 milímetro aquém. Você pode utilizar sempre terapias que sejam conservadoras, né? Claro, se precisar fazer a exodontia, você vai fazer. Agora, sim, sempre utilizar o mais conservador possível, tá, galera? Na verdade, né, a gente tem que sempre ser do mais conservador ao radical em tudo, né? Perfeito. Por exemplo, eu vou entrar até num métier rapidinho, como cirurgia de acesso, né? A gente tem que fazer o acesso o menor possível de acordo com o que a gente tem para fazer aquela boa endodontia, né? Se eu tenho microscopia, se eu tenho tomografia, eu vou fazer um acesso menor. Se eu não tenho microscopia e não tenho tomografia, eu vou fazer um acesso um pouco maior, né? Então, se eu não posso fazer o canal, eu posso fazer um capeamento por pá indireto, porque eu não vou fazer o capeamento por pá indireto, Perfeito, né? cara. Se eu posso fazer o capeamento por pá direto, porque eu não vou fazer o capeamento por pá direto, né? Sempre o tratamento mais conservador por tratamento menos conservador, né? Perfeito. Samuel, essa pergunta eu achei interessante, cara. Achei interessante essa pergunta e eu vou ouvir sua opinião, depois eu vou dar a minha. Talvez pensamos diferente, vai ser bom e interessante ouvir. A Aline perguntou aqui, ó, preciso fazer uma endo em um diabético. Tá, não sei se ela quer dizer que está compensado, não sei, recompensado, e ele já foi na endócrina. Ela não consegue compensar e não autorizou. O que ela tem que fazer? E aí, Samuel? Olha, eu vou dar um caso de uma colega, né? Ela foi fazer o tratamento endodôntico numa paciente, ela perguntou na ficha de anamnese, ela perguntou se a paciente era diabética, ela disse que sim, mas que estava compensada, que estava tomando a medicação dela. E ela fez a endodontia, né, não prescreveu nada depois, e a paciente acabou tendo uma angina de Ludwig e acabou sendo entubada, né, fez traqueostomia, ficou entubada 5 dias na UTI. Pessoal, é o seguinte, olha, se a endocrinologista da paciente, né, não está autorizando fazer esse procedimento, eu poderia perguntar até o seguinte, eu posso prescrever um antibiótico antes do procedimento, mas eu acho, né, que eu estou discutindo com alguém, né, que é um profissional que fez residência médica, tá, em endocrinologia, para tratar desse tipo de paciente, e ele está dizendo para mim que não é legal fazer aquele tratamento, né, eu poderia discutir com ele, poderia ligar, comentar, né. Laura, eu não posso falar com você agora, vai lá dentro lá. Vai lá pro seu quartinho, vai dormir. Você vai dormir à tarde hoje. Dormiu tarde, acorda tarde. Tá, vai lá. Vai dormir.
Vá dormir. Baixa a TV, vá. Vida real, tá, galera? Aqui é vida real. É, exatamente. É o seguinte, tá de férias, era para dormir todo dia 9 da noite, né? E aí tá de férias, quer dormir meia-noite, tá? Boa. Então o que acontece? Eu conversaria com a endocrinologista, tá? Poderia, né, comentar com ela. Agora, se a endocrinologista está dizendo para eu não fazer, só se ela corresse risco de vida, só se tivesse alguma coisa que estivesse me obrigando a fazer aquela endodontia, né? Se não, a endocrinologista é que vai me autorizar isso, tá? Cara, eu nem vou complementar porque eu penso exatamente igual, era exatamente isso que eu ia falar. Só vou falar uma coisinha assim, ó. Gente, eu aprendi o seguinte: dor sempre é urgência, tá? Independente do que o paciente tem. Se ele faz uso de biofosfonatos, se ele é hipertenso, se ele é diabético, cara, a dor vai aumentar esse problema sistêmico do paciente. Se o paciente não está conseguindo controlar a glicemia, se ele sente dor, isso ele não vai conseguir controlar nunca. Vai ser um ciclo vicioso ali. Então, assim, Samuel tocou num ponto interessante, gente. A gente tem que discutir com o médico, tá? Discussão não é pedir permissão. A gente estudou, galera, tá? Então a gente pode discutir, falar, olha, é o seguinte, tem essa via aqui, o que é que você acha? Vai correr mais risco? Compensa? O benefício vai superar o risco? Então tem que gerar esse debate, porque se o paciente ficar sentindo dor, ele nunca vai conseguir controlar a sua glicose. Se for aquela endo que ela precisa fazer ainda, porque agora dor é urgência, né, pessoal? Dor é urgência, então vai ter que tirar a dor do paciente. Por mais que às vezes seja converse com o médico, a gente sabe qual é o problema do diabético. O diabético tem o quê? Uma deficiência da imunológica, né? Então o que acontece? Você prescreve, por exemplo, quando o cara chega para mim, né, em urgência, ele me diz que é diabético, eu faço o seguinte: eu não atendo ele naquele momento, eu faço uma profilaxia antimicrobiana nele. Eu passo o antibiótico, espero 2 horas e aí vou atender ele, tá? Então é isso que eu faço. Perfeito. Né? Agora, isso me aparece quase nunca, né? Eu acho que a última vez que me apareceu foi no SUS, né? Porque lá é mais fácil, porque a gente tem o glicosímetro e aconselho todo. Tem uma coisa boa, viu? Tem um glicosímetro no consultório, tem um aparelho de pressão dentro do consultório, né? Isso aí é importante. Agora, tem muita gente também, cara, que tem muito medicamento dentro do consultório, tá? E que, às vezes, pessoal, é bom também pela parte legal. Eu estou dizendo isso pela parte legal. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: eu fui convidado para fazer parte da parte, né, do CRO, e eu não quis, né? Eu achei que não valia a pena ter ali. Então, o que acontece? A gente tem que estar tomando muito cuidado com essa parte legal também, viu? E a gente sabe que isso aí vai aumentar cada vez mais, tá? Então a gente tem que estar, como é que eu diria? Diga aí, documentado, amparado, tá? Samuel, acho que a gente já discutiu muita coisa, cara. Eu vou fazer minha última pergunta para você. Porque esse dia eu vi até você comentando lá no grupo do Indoninjas 10. Fiz a turma 10, tá, galera? A gente está indo para a turma 12 agora aí, o Samuel. Eu vi esse dia o Samuel comentando alguma coisa lá em relação à azitromicina, que não é um bom antibiótico para cavidade oral. E aí eu queria saber de você, assim, Samuel, quais são os antibióticos que normalmente você utiliza, né, para uma infecção endodôntica com sinais sistêmicos, né, sinais sistêmicos e sintomas. Então, chegou o paciente no seu consultório, você precisa fazer uso de antibiótico. Qual antibiótico que você utiliza? Olha, de primeira escolha, né, na literatura que a gente vê, é a amoxicilina, né, que é a melhor para essa região aí da cavidade oral. Caso o paciente tenha alergia, a gente prescreve a clindamicina. Mas o protocolo basicamente é esse daí, tá? A amoxicilina como primeira escolha. E em relação às associações? Em relação às associações? Tá. A gente pode, às vezes, associar com metronidazol, né? Para aumentar o espectro dela. Mas, sinceramente, eu prefiro colocar a clindamicina, que pega mais anaeróbio, né? Que aí, para endodontia, é que a gente... Mas a primeira escolha é a amoxicilina. Sempre. Em relação à amoxicilina com o clavulanato de potássio? O clavulanato. A minha primeira escolha é a amoxicilina normal, tá? A primeira escolha. Tá? Mas pode se lançar a mão também do clavulanato. Perfeito.
Galera, Lembrar que a gente assim, para sempre mim... vai do menor pro... Porque o que acontece também, né? Quando você prescreve uma droga, você pode gerar resistência bacteriana àquela droga, né? Esse é o grande caos da prescrição de antibióticos hoje em dia, né? Você vai, né, no médico, você está com a sinusite, ele passa logo a Cipro. Ó, Cipro não, a levofloxacino, né? Quando você poderia ter outros antibióticos antes, né, que poderiam ser utilizados aí para tentar tratar essa sinusite, por exemplo. Estou dizendo isso porque eu sofro de sinusite, né? Então, eventualmente, né, a gente está tendo que usar. Show de bola. Samuel, assim, para mim esgotou as perguntas aqui, foi extremamente rico essa discussão, né? Essa troca de informações, a gente aprendeu muita coisa aqui. Hoje, sem dúvida, eu aprendi, a galera aprendeu muito aí também, tá? Você queria aproveitar para deixar algum recado em relação ao Endoninja, as próximas turmas aí que Sim, vai ter? obrigado aí pela lembrança. Na verdade, eu queria fazer um convite ao pessoal. Para quem não sabe, né, eu tenho sempre, 3 vezes por ano, a gente tem a semana de endodontia totalmente online, né, que vai estar acontecendo em janeiro, né, na segunda semana de janeiro. A gente está, quem não me segue, né, se tu puder colocar meu Instagram aí, né, para a galera dar uma olhadinha. Tem que, né, tá na live também, mas quem quiser, bota aí, @Samu Nogueira. A gente está com as inscrições abertas para a semana de endodontia online. Na última semana, a gente teve mais de 3.000 visualizações, né, com dentistas do Brasil. O brasileiro tem um bocado de canto, né, presentes na semana de endodontia online. Eu vou colocar depois, eu vou botar aí para o Ale compartilhar, né, com o pessoal no Instagram dele, né, o link da semana, convidando aí para a gente comentar do manual, né, ao mecanizado até o reciprocante. Lembrando que a endodontia manual também é feita, também gera sucesso, tá? Não significando que quem faz endodontia manual faz endodontia mal feita, mas hoje, né, com os motores chineses, com limas chinesas, o custo caindo, né, a gente consegue uma endodontia de melhor qualidade, com instrumentos mais baratos e localizadores opticais foraminais, né, chineses também de menor preço. Então a gente tem condições de fazer uma endodontia melhor, né, num custo menor, graças a Deus. Tá certo? Então estão todos convidados aí para a semana de endodontia online que está acontecendo aí em janeiro. Para deixar passar, viu, o Natal e o Ano Novo. Show de bola. Gente, eu vi o Samuel falar sobre o Endoninja. Uma coisa assim que me marcou muito logo de cara, quando eu entrei no curso, é o seguinte: é que o cara não coloca desculpa para fazer uma boa endodontia. Se você não tem um instrumento, ele fala, faça com esse, faça com o de cá. O curso do cara, assim, uma das coisas que me chamou mais atenção é isso aí. Ah, mas eu não tenho uma rotatória, não posso comprar rotatória. Vai usar manual. Ah, mas eu não tenho uma lupa, tal. Você faz isso aqui. Ele te dá uma sequência do que você pode comprar primeiro, depois. Cara, é fantástico. Assim, ó, não é porque o Samuel está aqui. Eu agradeço demais o convite dele. Eu mandei a mensagem pro cara e ele aceitou na mesma da hora. Assim, foi um dos primeiros a aceitar o convite. E todo mundo ficou feliz. Teve gente que mora perto aqui na Bahia falou: você vai fazer a live com o Samuel? Eu sou fã do cara. E assim, o cara, assim, ser humano fantástico também. Outra coisa que me chamou a atenção, galera, ó, isso aqui é importante para quem pretende fazer o curso da Endoninja. O Samuel é muito presente nos grupos. Então, você manda uma dúvida, ele está sempre olhando ali. Eu não sei como é que ele faz também, né? Porque ele tem milhares de grupos, mas ele está sempre ali, manda a resposta. E, assim, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, fora o conhecimento do cara e de passar aquele conhecimento ali, tá? Samuel, muito obrigado, viu, cara? Obrigado por você ter aceitado esse convite de estar aqui. Tenho certeza que você contribuiu demais para a nossa classe, né? De colegas aí, dentistas e alunos de graduação. E espero ter um outro momento aí contigo, aí vai ser muito bom. Com certeza, cara. Uma colega minha chegou e disse assim, uma colega nossa, né? Uma dentista chegou e disse assim, que legal, professor, você tá compartilhando esse tipo de coisa, né? Isso é muito legal, muito interessante, muita gente vai fazer isso. Eu me lembrava, cara, que quando eu era recém-formado, né, graças a Deus hoje a gente tem Instagram, né? Seu Instagram é muito bom,
né? Seu Instagram é muito... Você faz Valeu. uns esqueminhas muito bem elaborados. Isso ajuda Valeu. muito o pessoal que está recém-formado, é uma verdade. Pessoal, a gente não pode... E outra, tudo embasado, tudo que ele coloca aqui é embasado, tudo que eu falo é embasado. A gente não fala nada da cabeça da gente, até porque tudo que a gente faz está embasado na literatura. Tá? Ele está citando o Eduardo Dias de Andrade, eu já tive a oportunidade de assistir 3 palestras dele. O professor Eduardo é de Piracicaba, né? Então, acho que é o maior nome da terapêutica, da propedêutica, da terapia medicamentosa no Brasil, na odontologia, é ele, tá? E eu queria ter tido isso, né, quando eu era recém-formado. Poxa, era uma coisa que a gente poderia ter tido. Quer dizer, não dava para ter, porque não tinha essas mídias sociais tão grandes, né? E hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui ao vivo, discutindo endodontia, né? Discutindo endodontia. E isso é... E eu não sou ninguém mais que ninguém, não, cara. Eu só sou um cara mais experiente, né? A gente às vezes vê, o cara dá aula, não sei o quê. Eu acho que o primeiro passo para a gente ser um humano melhor, uma pessoa melhor, é humildade, cara. Então, eu posso precisar de você, eu posso precisar de outro colega, o colega precisa de mim, eu acho que a gente está aqui para se ajudar, né? Então, quem me conhece, eu tento ajudar o maior número de pessoas que eu conheço, né? Tem gente que me manda mensagem que eu nunca nem... A verdade é que a gente conhece... É difícil conhecer as pessoas, né, no mundo online, conhecer Sim. assim de cara, né? E a gente tenta ajudar, você tenta ajudar seus colegas, eu vejo, a gente nota, né? E eu acho que a gente precisa mais gente assim. Tá? Eu acho que a odontologia vai crescer, né? A gente se unindo, acabando com algumas vaidades, e só o que tem por aí é vaidade. Né? Depois que a gente entra nesse meio, você vai ver isso. Eu espero que você faça seu mestrado, você é um cara que tem um dom para coisa, faça seu mestrado, se possível em saúde pública, ou em alguma coisa do tipo, trabalhe pela saúde da Bahia, né? Faça seu doutorado, né? Eu acho que eu queria fazer o meu em educação, né? Que eu acho que a gente precisa educar mais os colegas na parte de como ensinar endodontia, de como ensinar odontologia. Às vezes a gente precisa de outras metodologias, né? Isso é uma metodologia, pô, de ensino. E ativa, o cara Sim. pergunta, você responde, ativa. Ativa. Então, é ativa. Então, o cara se interessa muito mais em estar aqui. Todo mundo que está aqui tá porque quer. Ninguém está aqui obrigado, ninguém está aqui na sala de aula, ninguém está aqui pagando, né, hora para fazer prova. Então, tem alunos de graduação que estão aqui, que já passaram pela minha cadeira, né, estão aqui porque querem estar. Então, eu acho que momentos como esse são extremamente importantes para a odontologia brasileira. E que bom que tem caras e colegas como você, né, entre diversos outros nesse mundo aí do Instagram e do Facebook, né, que tem aí compartilhado um pouquinho de conhecimento com outros colegas. A gente aprende quando se pergunta, por exemplo, tem uma pergunta que eu não sei tudo, longe de mim querer saber tudo, né, ninguém sabe tudo. Então tem algumas coisas que eu vou pesquisar de novo, né, radioterapia, vou pesquisar de novo. Se o cara estiver fazendo radioterapia, né, o que é que a gente vai fazer, como é que a gente vai proceder. Eu tenho um colega que mora aqui, que é radiologia intervencionista. Quando eu me encontrar com ele, ei, me diz uma coisa e tal. Então, pessoal, a gente tem que discutir E outra coisa, a gente tem que discutir com outras áreas, sim. A gente tem que conversar com endocrinologistas, a gente tem que conversar com o pessoal da oncologia, a gente tem que conversar com cardiologistas, né? E também, quando vem, não pode dar injeção, só para finalizar, né, a minha fala, injeção com adrenalina não pode dar. Isso daí é um desconhecimento do cardiologista, né? Porque o cardiologista acha que a gente usa a dosagem do cara que usa no centro cirúrgico, que é 1 para 1000, né? A adrenalina é 1 para 1000, né? A gente usa 1 para 200 mil, pessoal. É muito menor a dose. Então, a gente precisa conversar. Eu já conversei algumas vezes com o cardiologista, né? E aí ele acaba liberando, porque ele vê que não vai aumentar em nada, né? Manda algum artigo para ele, né? Uhum. Então, a gente tem que... O que a gente está fazendo aqui, cara, é disseminando conhecimento. E meus parabéns por estar fazendo isso, tá? Pô, sem palavras, cara, sem palavras. Meus parabéns por estar fazendo isso. Não, cara, eu só sou um pouquinho mais velho, você é um pouco mais novo e só. A gente tá aí conversando e tentando ajudar os colegas que estão aí com a gente. Pô, sem palavras, assim, para mim a maior recompensa que eu podia ter é esse reconhecimento, assim, de um cara que... Eu sou fã, cara, de verdade, assim,
eu fiz o curso do cara, eu conheço o cara, eu sei do trabalho dele, não estou fazendo marketing e, enfim, sem palavra não, de coração agradeço esse incentivo. Não, Continuar, trazer mais conhecimento para vocês. E é isso, galera.